Marcos, você é escritor e trabalha na área de educação. Então a gente vai tratar, o foco dessa entrevista vai ser nesses dois setores. Como é que a leitura aconteceu na sua vida, Marcos? Lá, pequenininho e tal. Foi família, foi na escola, como é que aconteceu? Então, Zé, Pereira, né? Melhor dizendo. Então, Pereira, eu venho de uma família numerosa, mas que as pessoas da família elas não tinham muito acesso à educação. Mas tínhamos em casa uma estante pequena, até artesanal, mas assim, abarrotada de livros. Então, logo eu comecei a aprender a ler, acho que serviu de alívio para os meus tios, que eles me apresentaram uma coisa chamada dicionário. Né? Então, tudo que perguntava para eles, tem um dicionário ali. Mas ao visitar o dicionário, eu me deparava com alguns livros na estante. Então, eu comecei a ler aqueles livros e fui me interessando. E o que me provocou também esse prazer pela leitura? Essa numerosa família se reunia sempre na frente da TV para ver os programas de televisão. E ali a gente via muito novela. E eu ainda garoto, quando terminava as novelas, aquela audácia de criança, quando terminava eu falava assim, eu não concordo com esse final aí do autor. E aí eu dava o meu final e aqueles adultos ficavam me ouvindo, né? Maravilha. E aí ainda falava, olha, você sabe que o seu final era melhor do que o do autor? E eu fui vendo aquilo e fui me apegando ainda mais. E aí eu lembro que eu li um livro do Joaquim Manuel de Macedo, chamado A Moreninha. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E depois... Com 10 anos você leu A Moreninha? Li A Moreninha. E aí eles fizeram um remake, né? Já tinham feito a novela e fizeram um remake. E aí eu acho que lá para os 12 anos, mais ou menos, eu vi a novela. Então eu li o livro e aí eu vi a novela. E ali, quando foi o momento em que eu pude me deparar com a seguinte situação. Ler é muito melhor do que ver. Porque quando você lê, você imagina o que você está lendo, né? E para a gente que gosta de escrever... A leitura você constrói todo o cenário, né? Toda a ambientação do que está escrito. Né? A TV te entrega pronto. Te entrega pronto. Então, assim, alguém imaginou por você. Mas quando você imagina, você está exercitando, né? Você está exercitando a sua imaginação. E o escritor, ele precisa de exercitar. Então, a forma do escritor exercitar é lendo. Então, quando ele lê outros autores, ele exercita a imaginação e aumenta a sua produção criativa, né? Eu acho Essa estante isso. de livros na sua casa, quem foi que arranjou? Então, como eu te falei, eles não tinham um grau de instrução, muito dos melhores, né? Porque, dada a situação da época, mas eu tinha um tio, que era o caçula, então, assim, os que vinham depois iam tendo mais condição. Esse tio tinha essa condição. Então, ele era um cara bem culto, né? Hoje ele até mora fora, mora na Inglaterra. Então, ele que providenciou essa estante. E aí eu fui nessa água dele e fui lendo. E minha mãe, vendo aquilo depois, passou a me dar presente, como presente, livros, né? Então, eu li algumas coisas presenteado por ela e por esse tio também. Na sua trajetória, Marcos, como escritor, como leitor, tem algum livro, assim, um personagem que marcou sua trajetória como leitor? Rapaz, que você consegue destacar de bate-pronto? Tem. Capitu, por exemplo, do Dom Casmurro, né? Eu gosto muito da Capitu e também tem um personagem de um livro chamado O Todo-Poderoso, do Irving Wallace, né? Esse personagem é o E.J. Armstead. Então, o Armstead, ele já começa morto. Mas como que você vai destacar um personagem? É porque ele começa morto e no testamento dele, ele deixa uma tarefa para o filho dele e aí, o tempo todo, apesar de morto, ele se torna vivo para mim na leitura, né? E Capitu é a criatividade. Ela ali, sabe, naquela cena que eles estão lá no muro, não sei o quê, e ela vai lá e tenta apagar e ela inventa as histórias, até mesmo para o próprio Bentinho, ela inventa as histórias, assim, ela sai de situações criativas, de forma criativa. Então, eu até não acho que ela seja dissimulada, né, como ela é retratada em alguns momentos do livro. Eu acho que ela é mais criativa mesmo. E a gente que é escritor, a gente tem que usar a criatividade. Por isso que eu gosto da Capitu. Que, na verdade, a história da Capitu, do Dom Casmurro, a gente nunca fica sabendo se ela traiu ou não traiu o Bentinho, né? Eu acho que a grande habilidade do Machado de Assis foi deixar essa dúvida no ar. E aí a interpretação é de cada um. É de cada um. Agora, é fato que aí tem uma coisa que eu acho interessante que ninguém fala, né? O Bentinho traiu. Porque se trai não só
através de um ato sexual ou de uma coisa assim, através das suas ações. E quando ele revela para o Escobar, né, o segredo que era dele e da Capitu, e ela tinha pedido para não revelar, ela falou assim, não, eu não te autorizo a revelar, porque esse segredo não é só seu, é meu também. Mas mesmo assim ele revela. Então assim, ele traiu, mas ninguém fala dessa traição de Bentinho. A gente só fala assim, ela traiu ou não traiu? Mas e o Bentinho tinha traído antes. Ele, inclusive, que leva ao conhecimento do Escobar a existência de Capitu, né? Ô Marcos, por que é importante, é uma pergunta que eu sempre faço aqui para o pessoal da área de educação, por que é importante o profissional da área de educação, eu vou ampliar essa fala minha aqui, você trabalha como pedagogo, mas você já trabalhou em sala de aula. Sim. Por que é importante os profissionais da área de educação serem leitores? Por que é importante um pedagogo ser leitor? Por que é importante um professor ser leitor? Então, a leitura não é importante apenas pela aquisição do vocabulário, né? Como nós tínhamos falado daquela questão de você melhorar a sua imaginação, e aí eu disse que, paralelo a isso, né, consequentemente, melhora a criatividade. E o professor, o pedagogo, ele está o tempo todo tendo que lidar com a própria criatividade, porque na sala de aula, você está ali na frente de 40 alunos, você precisa usar da sua criatividade. Então, a leitura, sabe, ela faz com que a gente aprenda, e aprenda a fazer a leitura de mundo, assim como Paulo Freire nos diz, a leitura de mundo, vendo outras falas, vendo falas de outros escritores. Até porque, por exemplo, Platão diz que o livro é um mestre que fala, mas não responde, né? Então, quando você lê, você busca essa resposta dentro de você. Então, para um professor, para um pedagogo, para os educadores, é importante você ter em mente essa coisa de ler para que você encontre as suas respostas e então você consiga fazer o seu trabalho da melhor forma. Na sua atividade de pedagogo, no dia a dia da escola, que você trabalha no Instituto Federal do IFE de Anchieta, né? Uhum. Na sua atividade de pedagogo, você percebe que o professor que tem aquela paixão pelos livros, ele tem uma tendência muito mais presente de seduzir os alunos, no melhor sentido dessa expressão, também para serem leitores? Sim. A experiência mostra isso, Marcos? Mostra isso, sim. Eu tive essa experiência vendo os meus colegas, não só do campus em que eu trabalho, mas como no campus lá em Governador Valadares, em Minas, que eu fui chamado lá por um amigo, né? Ele professor de literatura, professor Gilson Costa, e aí o trabalho que ele faz com literatura, quer dizer, fazia, agora ele não está mais nesse campus, você via a paixão no olho dele, no olhar dele, e você via que isso contagiava os alunos, sabe? Porque eles liam, eles debatiam o assunto, e aí ele sempre vinha a reflexão, e se fosse com você, e se fosse você? Então levava os alunos a pensarem e terem mais prazer pela leitura por conta do trabalho em que ele fazia, assim. De que forma que o seu hábito, né, o seu prazer, a sua paixão pela leitura vem contribuindo para o seu trabalho como escritor, Marcos? Olha, então, é como eu falei, a questão da criatividade, né, que eu busco através da própria leitura, né, então isso contribui porque eu quando escrevo, por exemplo, se eu estou escrevendo, eu tenho uma certa dificuldade em escrever, por exemplo, um romance e ler um romance. Eu procuro, quando eu estou escrevendo um romance, eu ler um outro tipo de gênero. Outro gênero. Poesia, fantasia. E quando eu estou escrevendo fantasia, aí sim, aí eu posso ler um romance. Mas assim, toda leitura que eu faço, ela contribui porque ela me enriquece, sabe? Ela me permite criar, sabe? Ver como que o autor colocou. E às vezes, claro, tem situações em que você lê e que você faz uma crítica pensando em você. Você fala assim, poxa, eu não quero escrever dessa forma, porque dessa forma me cansou, dessa forma não foi legal. Então isso me ajuda também como escritor. Por exemplo, eu quando garoto, eu também lembro de não gostar muito dos livros em que tinha muita descrição, sabe? Porque ela chegou e com a roupa vermelha e começava a descrever detalhes sobre o ambiente que a história está acontecendo. Se aqueles detalhes não fazem nenhum sentido para a trama, não faz sentido ter ali, só vai cansar o leitor. Então eu procuro escrever fazendo dessa forma, não colocando esse monte de detalhe. Eu coloco aquilo que é pertinente. De forma mais objetiva. De forma objetiva. Quantos livros você escreveu, Marcos? Então, eu escrevi As Razões das Pedras, né, que está aí na sua mão. A gente vai mostrar aqui para o telespectador. A Fada de Algodão,
só para mostrar esse protótipo aqui. Na verdade, ele vai vir agora com essa roupagem. Mas a Fada de Algodão... Esse livro já foi publicado? Ele foi publicado numa versão infantil, né? Tá. Só que as pessoas começaram a me pedir para fazer uma versão não tão infantil, porque gostaram e tal e tal. E a Fada de Algodão, ele na verdade, eu não sei se na sua época, Pereira, tinha isso na escola. Eu tinha o maior medo de ir ao banheiro, porque tinha a história de que a mulher de algodão aparecia no banheiro e matava as crianças. A mulher de algodão era uma professora que tinha sido assassinada por 3 alunos e cortaram essa professora e retalharam, botaram algodão. E eu achei muito injusto, assim, poxa, a professora passou a ser a vilã, ela agora que... Não, a gente precisa mudar essa história. Mas eu tenho também um defeito, você começa a escrever, os personagens começam a fervilhar aqui e eles tomam conta da história. E aí virou a Fada de Algodão, que é uma outra história que não tem nada a ver com a mulher de algodão, né? Aí vamos falar razões das pedras. Das pedras, né? Para o nosso telespectador conhecer. Isso. As razões... Ô, Marcos, você sabe que a gente poderia ficar conversando aqui ad eterno, Sim, né? eu sei, mas o tempo, né? O tempo de TV é bastante controlado. É bastante controlado. Por gentileza. Sem problema. Razões das pedras, né? Quem lê, por exemplo, quem já leu Carlos Drummond de Andrade sabe que pedras nos textos de Drummond de Andrade é um problema, né? É o problema. Isso, eu já começo... No meio do caminho existia uma pedra, Isso. Né? É clássico do Drummond, né? Clássico do Drummond. Então aqui, Razões das Pedras, eu gosto de escrever meus livros colocando já alguma coisa no título, né? Para fazer pensar. Então, Razões das Pedras. Os motivos dos problemas, por que esse problema, por que isso acontece? É um romance onde tem várias situações, em que o leitor, quando lê, ele se vê envolvido nas situações. E aí algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim, poxa, eu chorei muito naquela cena porque aconteceu algo igual. Poxa, eu gostei muito desse personagem, eu odiei o personagem tal, e aí eu acho massa porque é um personagem para ser odiado mesmo, então... Foi cumprido, né? Isso prova que o personagem foi bem construído. Foi bem construído. E assim, e tem várias situações, sabe? É a paixão, é a traição, é o crime, é o desejo, enfim. Tem tudo isso daí dentro de situações que são comuns na vida da gente. E que a gente, quando não está no lugar do outro, a gente costuma dizer... Mas ele fez isso, mas e se você estivesse naquele lugar, o que você faria? Isso, o livro coloca muito isso. O que você faria se fosse com você? Né? Então é isso, é um romance em que as pessoas, pelo menos até agora, têm falado muito bem dele. Muito obrigado por ter vindo, mais uma vez. As portas do programa Sim para a Literatura estão abertas, tá certo? Eu agradeço, Pereira, eu que agradeço, foi uma honra ter participado, te conheci pela primeira vez, mas assim... pela primeira vez pessoalmente, mas já conhecia o seu trabalho e admiro bastante o que você faz, então você está de parabéns, parabéns mesmo. Ótimo.